Estamos aqui na Hora do Direito Imobiliário. Eu sou Luísa Messieri, com o Gilberto Melo. Gilberto Melo, que é CO, Justiça e Habitação, escreveu o livro Desmistificando o Financiamento Imobiliário. Ele é formado em Economia, com MBA pela GV, consultor, palestrante e especialista em financiamento imobiliário. Então, é uma pessoa muito importante para que nós tenhamos aqui uma explicação de como está o financiamento imobiliário na pandemia. Agradecemos desde já a sua presença aqui conosco, Gilberto. Uma pergunta que eu gostaria de fazer: o que te levou a escrever esse livro, Desmistificando o Financiamento Imobiliário, que, na minha opinião, é um livro que ajuda a todos nós. Ajuda o advogado, ajuda quem quer comprar um imóvel, ajuda o corretor de imóveis em si. É um livro útil para todos nós. O que te levou a escrever? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Ok. Bom dia. Obrigado pelo convite, Luísa. Bom, eu trabalhei bastante tempo na Caixa, e a maioria do tempo com crédito imobiliário. Quando eu assumi a Gerência Nacional de Administração de Crédito, eu senti a necessidade de repassar informações aos adquirentes do financiamento. Então, em 2012, eu criei o site, o portal Clique Habitação, com esse objetivo de repassar conhecimento. Em 2017, eu me desliguei do banco, me aposentei, e aí surgiu a ideia de começar trabalho de consultoria, de palestra, de treinamento para o mercado imobiliário. Então, procurei coletar material, montar apresentações e tal, e fui fazer as visitas no Secov, no Cresce, nas imobiliárias. E nessas visitas, o presidente do Cresce ficou entusiasmado com o material, com a qualidade e tudo mais, com as informações que tinham, e sugeriu para mim fazer o livro e fazer o lançamento no dia do corretor, lá no Cresce. Então, foi assim que a gente começou a planejar o livro e fizemos a divulgação no evento do dia do corretor. O livro ele tem como objetivo de repassar informações aos adquirentes, os corretores, advogados, construtoras, e ele é fácil porque ele é um guia passo a passo, desde o planejamento da compra até a mudança para o imóvel. Então, acho que é assim, interessante para todo mundo que quiser adquirir um conhecimento sobre o mercado imobiliário, como funciona o financiamento. Gostei muito da sua história. Eu só queria completar com uma pergunta. Na Caixa, que hoje talvez seja uma das maiores, um dos maiores bancos nessa área de financiamento, eu gostaria que você esclarecesse isso, que são todos os bancos têm igual poder, de capilaridade para que as pessoas se interessem por financiamento, as taxas, enfim. Mas o que eu gostaria de saber, na Caixa, você disse que ficou 30 anos, você pegou a que posto na Caixa, para as pessoas entenderem aqui a sua habilidade, por que você é tão hábil e tão capaz de nos falar sobre financiamento imobiliário. Eu trabalhei na Caixa durante 35 anos. Então, eu comecei em São Paulo, na área de seguros habitacionais, e depois de algum tempo, eu recebi um convite para ir para a matriz do banco. Então, eu fui trabalhar na Gerência Nacional de Administração de Créditos Imobiliários. E lá, desde 2001, eu fui crescendo de posto e cheguei a gerente nacional de crédito imobiliário, de administração de crédito. Então, a gente administrava toda a carteira que a Caixa tinha, uso de FGTS, liquidação, amortização, toda a vida do contrato, na realidade. Tá? Então, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu sou apaixonado pelo financiamento, pela área de imobiliária. Né? Eu imagino que tenha sido daí até a sua inspiração para escrever um livro que, no meu ponto de vista, ajuda muita gente.
Então, agora eu vou fazer uma primeira pergunta para você, quer dizer, seria a segunda, né? Mas mais específica no tema, né? Financiamento. É um tema extremamente amplo, nós não vamos falar de tudo, hoje vai ser uma ideia básica, né? Eu acho que é uma noção, para que não fique um vídeo também muito extenso, mas nós vamos estar explicando. Eu espero contar com o Gilberto em uma outra ocasião, até para falar sobre FGTS. Já está convidado, tá bom, Gilberto? Você, se puder, vem depois falar para a gente também sobre a FGTS. Então, vamos lá. Quais financiamentos imobiliários você acha que o comprador de um imóvel tem que estar atento? Se ele tem que estar atento, ele pode, por exemplo, financiar 100% do seu imóvel? Que tipo de financiamento? Ok. Bom, até 2013, o Conselho Monetário Nacional, que é o gestor de todo o sistema financeiro, ele estabelecia limites de financiamento. Esses limites, até 2013, eram em reais. Vamos ver se a gente consegue compartilhar aqui uma tela para ver. Não é essa, não. Deixa eu ver se eu consigo. Ixi, sumiu. É muito importante, né? A pessoa ter ideia se ela pode financiar 100%, enfim. Então, aí está a tabela, né? A tabela de valor máximo de financiamento. Então, até 2013, era um limite em reais. A partir de então, passou a ter a seguinte regra. Assim, a regra normal é o máximo de 80% do valor do imóvel, tá? Só que se o cliente financiar utilizando o sistema de amortização saque ou sacre, ele pode financiar até 90%. Então, no máximo, o cliente vai poder financiar 90% do valor. Sendo que a maioria dos bancos, por questão de prudência, de compliance, da questão do acordo de Basileia, ele limita o financiamento a 80%, que inclusive tem reflexos em regras internas de capacidade de financiamento. Se ele financiar mais de 80%, ele gasta mais capital. Então, ele procura limitar esse financiamento a 80%. A maioria deles, inclusive. A gente vai mostrar isso um pouquinho mais para frente. Tá bom. Eu tenho uma outra dúvida, você está me ouvindo, né? Eu tenho uma dúvida, se somente a entrada é o meu custo, eu tenho algum outro custo além da entrada, para fazer o financiamento. Olha, separei a minha entrada, quais custos além da entrada eu vou ter, na verdade, né? A pergunta seria mais específica, né? Porque eu acho que tem a entrada e mais custos. Então é o seguinte, aqui que a gente falou, como limite, a maioria dos bancos trabalham com 80%, só o Itaú, acho que trabalha com 82% de padrão de concessão. Tem alguns financiamentos que saem 90%, mas é muito raro. Tá? Geralmente é desligamento de empreendimento, alguma coisa assim. Então, a entrada, o cliente pode utilizar o FGTS, né, ou recursos próprios, né? E, além da entrada, é necessário fazer um planejamento da compra. Existem algumas despesas que a gente vai relacionar aqui. A primeira despesa é a tarifa do banco. O banco vai fazer análise financeira, vai fazer análise cadastral, ela vai fazer análise de risco, vai fazer a vistoria, né? Então, tem uma série de serviços que o banco faz antes de conceder o financiamento. Essa tarifa ela depende da modalidade de crédito. Então, por exemplo, as modalidades com recursos de FGTS, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que é mais popular, a carta de crédito FGTS, que também é popular, o Procotista, que é para exclusivo para os detentores de conta de FGTS,
Isso aí, a tarifa é 1,5% do valor de financiamento. Então, é um valor razoável. Já nas linhas fora da modalidade de FGTS, o SBPE, o SFI e a carteira hipotecária dos bancos, aí é livre. Cada banco determina a sua tarifa, que é fiscalizada pelo Banco Central. Em média, a maioria dos bancos tem uma tarifa de R$ 3.100, podendo chegar até R$ 3.400 de tarifa. Então, é um valor significativo, né? O outro custo que a gente tem é o ITBI. Então, você vai comprar, tem um imposto municipal, ITBI, de transmissão de bens, né? Nesse caso, a maioria dos municípios, essa alíquota varia de 2% a 3%, sendo que em alguns municípios existe desconto ou isenção para a habitação popular, como Minha Casa Minha Vida, e em alguns municípios tem redução da alíquota, por exemplo, para 0,5% para o valor financiado no SFH. Tá? Então, depende, cada cidade tem um critério. E tem cidade que não tem desconto nenhum, é aqueles 2%, 3% e acabou. Então, tem que analisar a legislação municipal. O outro custo que a gente tem é o registro. Quando você compra, para o banco, ele segue uma série de regras de compliance, e uma delas é que só libera o valor do financiamento após o registro no cartório de imóveis. Então, esse registro gira em torno, em média, Brasil, de em torno de R$ 2.600, podendo variar. Aí a legislação é estadual, então varia de estado para estado. Então, tem alguns estados que é em torno de 1.500, eu já vi uma tabela assim, tem estados que é mais de R$ 5.000, então é um outro custo considerável. Uma alerta que tem, importante para todo mundo que está adquirindo, e principalmente quem está adquirindo o primeiro imóvel, é que o primeiro imóvel financiado no SFH, a Lei 6.015, que é a Lei dos Registros Imobiliários, registro público, né? Ela tem um desconto de 50% para a primeira aquisição de imóvel residencial no SFH. Ou seja, é residencial, não vale para lote. Isso tem que ser um imóvel, tá? Ou caso, um apartamento. E o último custo importante que tem é a questão da comissão do corretor, né? Que é um custo que, se você utilizar o corretor, você tem que pagar. E ele geralmente, quando você compra de uma construtora, está embutido no custo no preço de venda. Tá? Esses são os principais custos. O corretor ele é fundamental, né, para a venda. Inclusive, esse livro foi até indicado para os corretores, porque eles realmente, hoje, acho que 95% dos negócios imobiliários são feitos via financiamento, um dos sistemas que mais ocorre é a alienação fiduciária. Você usa um termo aí, que você fala SSH, não é isso que você usou? Okay. Explica para as pessoas o que é, porque eu sei, mas muita gente não sabe. O SFH é o Sistema Financeiro Habitacional, né? Então, ela existe desde de 64. Ele foi criado com o governo com uma forma de estimular, principalmente, a habitação popular. Hoje, o limite de financiamento no SFH é de imóvel residencial até o valor de R$ 1,5 milhão. Esse valor variou no tempo. Hoje é isso, é R$ 1,5 milhão no território nacional. Outra coisa que eu falei é o SFI, é o Sistema Financeiro Imobiliário e a Carteira Hipotecária. Ou seja, os contratos que não estão assim abrangidos no SFH são feitos por um sistema próprio do banco. O banco usa recursos próprios e outros tipos de funding, como LCI, LH, recursos próprios do banco. E esse para tipo imóveis comerciais ou imóveis que não se enquadram dentro do SFH, por limite de valor ou por outras coisas. Tá? E a carteira hipotecária é a carteira que existe desde antigamente, que é justamente isso, é livre, o banco pode emprestar a taxa que ele quiser, né? E, por exemplo, uma coisa que eu esqueci de mencionar, no SFH tem um limite de juros de 12%, embora hoje
esse juro não seja aplicado, seja bem menor. Os juros estão bem abaixo, estão em torno abaixo de 8% ao ano, né? Então, é mais ou menos isso a diferença. O que fez com que em junho batesse um recorde de financiamento comparado ao ano passado. Me parece que em junho foi 11, alguma, 100 bilhões, né? Me parece que foi isso sim, nós batemos o recorde, ou seja, financiamento é uma realidade para quem vai adquirir seu imóvel, e o mercado imobiliário é uma mola propulsora da economia. Então, é muito importante esse tema que nós estamos tratando. Aqui é um tema, como eu digo, muito amplo, aqui é só uma pincelada. Eu gostaria de saber aqui, que todo mundo me pergunta, né? Como fazer a simulação de um financiamento? Tá. Então, eu vou compartilhar uma nova tela aqui, para o pessoal ter uma melhor noção. Então, tá aí, tá? Então, isso é o que eu atualmente faço, né? Que a gente denomina de consultoria financeira imobiliária, ou seja, é preparar o cliente e orientar o corretor, ou quem for fazer a venda do imóvel, com relação ao que precisa ser verificado para buscar o melhor negócio para o cliente. Então, nessa consultoria, nós temos diversas coisas a serem observadas. Então, a primeira coisa é a simulação. Então, você tem que simular para, assim, verificar o quanto que a sua renda permite você financiar. Quais as condições que você quer, qual o prazo, e também a questão da escolha da melhor oferta de crédito. Como nós falamos anteriormente, não é possível financiar 100% do valor. Então, o limite de financiamento pode ser definido pelo tipo de imóvel ou pela sua capacidade de pagamento. Tá? A terceira coisa é a questão da entrada, né? Que, em geral, é 20% do valor do imóvel. Tá? Então, o cliente tem que ter essa reserva. Essa reserva pode ser paga com FGTS ou, no caso do projeto Minha Casa Minha Vida, ou carta de crédito FGTS, para os clientes de baixa renda, até renda familiar de R$ 4.000, tem um subsídio. Então, esse subsídio também ele pode ser considerado como uma entrada. Então, a entrada pode ser com recursos próprios do cliente, do comprador, FGTS, e no caso dos programas habitacionais com subsídio, o subsídio também. Tá? Outro fator importante, desculpe. Não, eu ia comentar do seu gráfico. Pode falar, por gentileza. Tá. Então, a questão importante é a renda e o comprometimento de renda. Então, no caso, por exemplo, dos programas habitacionais com recurso FGTS, Minha Casa Minha Vida e carta de crédito FGTS, a renda é sempre familiar. Então, não importa se só um vai pagar, a renda, assim, para você se enquadrar na proposta, é familiar. Já nas modalidades livres de mercado, não. A renda você pode compor como você quiser. E a questão de... existe uma dita no mercado de que é 30% da renda. Na realidade, esse 30% é uma referência. O que vai definir esse percentual é a análise de risco do banco. Então, o 30% é uma referência que a gente utiliza assim quando vai conversar com o cliente ou como vai e tal, mas o que vai definir mesmo é a avaliação de risco do banco. Tá? Aí a gente tem outra questão, que é o encargo mensal. Então, você tem a prestação, né, que é a parte de, a gente chama de amortização e juros. Então, a prestação é composta de amortização e juros. E dentro do encargo mensal, você tem dois quesitos que não interferem na evolução da dívida do cliente. É só uma despesa, que é o seguro habitacional, que é obrigatório, tanto o seguro de MIP, que é morte e invalidez permanente, como de danos físicos do imóvel, ou seja, acontecer algum problema de incêndio, explosão, alguma coisa, o seguro cobre. E no caso da morte, a invalidez, o seguro cobre. E outro componente é a taxa de administração.
que pode ser cobrada em algumas modalidades, e ela é R$ 25,00 que é cobrado mensalmente do cliente. Outro fator importante na hora de simular e de definir as condições de financiamento é o sistema de amortização. Basicamente, no Brasil, a gente trabalha com dois, embora existam outros, tá? Então, a gente tem o sistema Price e o sistema SAC. O sistema, a tabela Price, assim, possibilita uma prestação menor, mas, em contrapartida, ela tem um poder de amortização menor. E o sistema SAC ele é mais ou menos uns 30% acima do valor da prestação na tabela Price, mas ele tem um poder de amortização maior. E ele tem uma vantagem que ele vai decrescendo no tempo, ou seja, ele começa mais alto e vai decrescendo. Ao passo que na tabela Price, hoje nós estamos com a Selic baixa e a TR, que é a taxa referencial, que atualiza os saldos devedores, está zero, ou seja, não tem atualização monetária, então a tabela Price ela vai ficar estável. Só que se houver um repique de inflação e a Selic voltar a subir, a tabela Price tem esse problema, ou seja, o cliente vai sofrer atualização monetária na prestação. E ela tende a subir se houver essa atualização. Esperamos que a gente continue com a estabilidade econômica e que não haja atualização monetária e que a gente continue aumentando o poder de amortização da dívida, né? Outro fator importante, eu vou até falar primeiro na taxa de juros, né? A taxa de juros ela é importante, mas ela não é o único fator na hora de fazer a escolha da oferta de crédito, né? Porque, como eu falei anteriormente, existem outros custos, como o seguro, a taxa de administração e tem a tarifa do banco. Lembra que nós falamos que é em torno de R$ 3.100 a tarifa? Então, existe uma regra do Banco Central que estabeleceu o custo efetivo total, que a gente chama de CET. Nesse custo está embutido todas as despesas do financiamento e ela é calculada e dá um percentual anual. Então, ele é um coeficiente que fica um pouquinho acima da taxa de juros e vai variar de banco a banco, dependendo da oferta. Um fator assim importante disso é o seguro. Às vezes, assim, a taxa de juros é igual, mas o seguro varia de um banco para outro. Então, esse é um fator importante de escolha do cliente. Tem um outro coeficiente que a gente chama de CSH, que está aí no número 8, que é justamente isso, o custo efetivo do seguro habitacional. É a forma, quando você faz a simulação, é mostrado que às vezes as pessoas não conhecem. Então, isso é um fator importante. Aí você vai poder comparar o custo do seguro de uma oferta para outra. Tá? Outro fator importante, né, vital, é o prazo de amortização, que a gente diz assim, que tem um ditado popular que diz que o prazo é o inimigo do crédito. Quanto mais prazo você fizer, mais juros você vai pagar. Tá certo? Então, esse é um fator importante. Quanto menos prazo você conseguir fazer, vai depender de vários fatores, da renda do cliente, do produto. Por exemplo, nas linhas com recursos do FGTS, Minha Casa Minha Vida é Procotista e Carta de Crédito FGTS, tem um prazo máximo de 360 meses. Já no SBPE e no SFI, como a gente falou no Sistema Financeiro Imobiliário e Carteira Hipotecária, é livre. Sendo que os bancos, em geral, alguns bancos trabalham com 360 e outros trabalham com 420 meses. Tá? Ok? Outra questão importante que está aí é o uso do FGTS. Né? Quem tem FGTS, quem financia no SFH, pode utilizar isso na entrada e depois pode utilizar de outras maneiras dentro da evolução da dívida no contrato, para amortizar ou para pagar a parte de prestação. Então, isso é importante quando você vai considerar a oferta de crédito e quando vai simular o financiamento para saber as condições que você vai pagar. Ótimo. Eu gostaria de saber o seguinte, estava vendo, primeiro são 11 dicas muito boas. Como que a pessoa consegue descobrir qual é a melhor oferta de crédito para ela? Porque quando ela vai fazer o financiamento, qual seria a melhor oferta de crédito? Você tem como dar alguma dica? Ok.
Bom, eu vou compartilhar um outro documento aqui, que é isso, tá? Então, nós vamos primeiro comparar, a comparação básica é a taxa de juros, né? Acho que o ideal, o cliente tem que simular em todos os bancos. Então, aqui tem uma tabela, não tem todos os bancos, mas tem os principais, né? Tem a Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. A Caixa tem 3 opções de modalidade de crédito, com a TR, que é a taxa referencial, que está hoje zero, o IPCA, que é a inflação oficial, e o pré-fixado, que é assim, não tem correção, tá? O Banco do Brasil também tem o IPCA, mas não tem o pré-fixado. Os bancos privados, eles continuam assim, oferecendo só a correção com a TR. Eles dizem que, em alguns casos particulares, fazem uma análise caso a caso e até podem conceder. Então, isso não é divulgado. A gente não tem como saber. E na coluna do lado, a gente tem o percentual. Pode olhar aí que o Itaú é o único banco aqui que financia 82%. A maioria dos demais financia 90%. 80%, desculpe. Tá? Então, é importante você fazer... Oi, desculpe. Não, Então, é importante você fazer a pesquisa nos bancos, até em outras ofertas de crédito. Hoje nós temos fintechs aí que também estão no mercado, que podem ter, de acordo com a característica, uma oferta interessante para você. Tá? E uma questão importante é que nem nós falamos, o importante é você não comparar somente a taxa de juros, e sim o custo efetivo total. Então, para um banco que vai oferecer, por exemplo, isso aqui é a taxa mínima que a gente colocou aí. Então, por exemplo, vamos colocar uma taxa de 7%. Mas para o banco conceder essa taxa de 7%, ele vai exigir algumas reciprocidades. Alguns dizem que não tem, mas pelo menos uma conta, e essa taxa varia de acordo com o tipo de conta. Então, ele te praticamente fala assim, ó, se você não tiver uma conta, eu não faço, né? E outros bancos exigem mais, exigem conta, exigem cartão de crédito, exigem capitalização ou seguro. Eu vou mostrar uma outra tela aqui que faz uma comparação interessante que eu acho que a gente tem que conversar a respeito. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Foi? Não. Pode fazer, eu estou aguardando. Nós estamos aguardando a tela. Ah, tá. Um minutinho. Aí, essa tela aí. Então, essa é uma coisa importante. Quando a gente vai avaliar, eu falei em alguns custos, né? Lembra? A tarifa do banco, o ITBI, o registro, o corretor. Mas tem um outro custo que é meio que a gente chama de invisível, que é o custo de reciprocidade. Então, o banco pode estar oferecendo para você uma taxa de 7%, mas ele pega e fala assim, ó, meu amigo, então, para você ter essa taxa, eu quero a sua conta corrente, eu quero um cartão de crédito, eu quero um seguro. Então, quando você vai comparar as ofertas de crédito, é interessante você, primeiro, eu tenho conta no banco X, o banco Y está me oferecendo uma taxa menor, mas será que eu migrar do banco vai ser interessante? Olha a comparação que a gente tem aí. Então, uma tarifa de conta de corrente que é usual nos bancos, pode ser um pouco menor, é um exemplo só. Aqui está com R$80, mas pode ser 60, pode ser 70, pode ser 50, né? A mesma coisa com o cartão de crédito e o seguro, mas pode ser outro tipo de coisa, como capitalização. Então, eu estou demonstrando aqui, nesse exemplo aqui, é só um exemplo, você tem um custo de 0,88%. Então, o banco está te oferecendo 7%, mas com a reciprocidade, você tem mais 0,88%. Então, de repente, a oferta que o seu banco está fazendo pode ser mais interessante. Assim, muita gente pega e faz o financiamento no outro banco e fica com 2 contas, com 2 custos. Então, é importante, em termos de educação financeira, o cliente fazer a escolha. Ele pode ficar com as 2 contas, só que ele tem que ter consciência que ele não está ganhando com aquela oferta. O banco está dando aquele taxa de juros, mas ele está te exigindo alguns produtos. E ele vai ter a rentabilidade que vai compensar essa redução de custos. Então, é importante o cliente fazer essa análise, tá? Muito obrigada. Nossa, esse assunto é extremamente extenso.
A gente poderia ficar horas aqui conversando, não podemos, porque o nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer o Gilberto, porque ele realmente deu uma aula, e queria que vocês, agradecer a todos que estão vendo a gente, porque a Hora do Direito Imobiliário existe para vocês, e é claro, eu também aprendo bastante, então, para mim é muito bom. Eu gostaria que você, Gilberto, deixasse as suas últimas considerações em 2 minutos, porque o nosso tempo já está acabando. E agradeço a todos e até a próxima Hora do Direito Imobiliário. Muito obrigado, Luiz. Acho que é uma oportunidade, assim, eu me sinto assim honrado em poder ajudar as pessoas a conversar um pouco com as pessoas e orientá-los nessa questão que é um pouco complexa e que às vezes pode ser, como diz o livro, desmistificado, ou seja, procurar aclarar e orientar para o cliente fazer a melhor escolha. Então, eu que agradeço a oportunidade e convido a todos a visitar o meu site, o Clique Habitação, e quem gostar pode comprar o livro que acho que vai ser bastante útil. Muito obrigado. Então, até a próxima. Obrigada, Gilberto. Tchau.